Olha, decidi gravar esse vídeo aqui para explicar uma coisa que me mandaram no direct, de por que você se cobra tanto e nunca se acha suficiente. Para começar, né, vamos falar que tem gente que erra uma coisa pequena e passa o dia inteiro se punindo por dentro. Esquece uma mensagem, fala algo fora de hora, não rende como queria, acaba adiando uma tarefa, não alcança a meta, inventou para si mesmo. E pronto, a cabeça começa esse julgamento. Que você deveria ter feito melhor, você sempre estraga tudo, isso ainda está pouco, que todo mundo consegue, menos você. Se fosse bom mesmo, já teria chegado lá. E o mais cansativo é que nem precisa acontecer uma tragédia. Às vezes basta um detalhe, um erro pequeno, uma comparação boba, um dia comum e de repente parece que você está em dívida com a própria vida. É como se existisse um fiscal dentro da sua cabeça. Um fiscal que não dorme, um fiscal que não aplaude direito você, um fiscal que muda a regra quando você quase chega lá. E um fiscal também que nunca fala, ok, agora está tudo bom. E aí vai nascer uma pergunta na sua cabeça: por que você se cobra tanto e nunca se acha suficiente? A resposta mais honesta é esta: isso não acontece só porque você quer vencer na vida. Também não acontece só porque você é disciplinado. Muitas das vezes essa cobrança exagerada é uma mistura de medo, hábito mental, vigilância sobre o erro e uma forma dura de tentar garantir valor. Estudos de autocrítica, perfeccionismo e monitoramento de erro e ruminação mostram um quadro parecido. Algumas pessoas ficam muito treinadas para procurar falha, reagir fortemente à falha e depois continuar pensando nela por tempo demais. Para você entender que a cabeça aprende a funcionar como se o erro fosse perigo e como se o próprio valor dependesse de não falhar. E hoje eu vou te mostrar isso sem transformar em um roteiro. E hoje eu vou te mostrar isso sem transformar em algo chato. Quando eu usar, por exemplo, uma palavra difícil, eu vou mostrar para você na hora, tá? Porque a ideia aqui é simples. Explicar por que a sua mente pode virar uma máquina de cobrança e por que nunca é suficiente. Porque o nunca é suficiente parece ser tão verdadeiro e o que a ciência sugere sobre sair desse ciclo sem virar acomodado. Já deixo um cuidado importante, tá? Nenhum estudo sozinho explica uma pessoa inteira. A neurociência não lê a alma. O que ela faz é mostrar mecanismos que ajudam a entender porque certas cabeças vivem na guerra consigo mesmas. Vamos então para a primeira verdade. Você não se cobra só porque você quer ser melhor. Muita gente acha que autocrítica é sinal de força. Como se a pessoa dura consigo mesmo fosse. Como se a pessoa dura consigo mesmo fosse. Automaticamente mais séria, mais madura, mais responsável e mais preparada para vencer. Só que olhando mais perto, a cobrança exagerada nem sempre nasce de amor pela excelência. Muitas vezes ela nasce de medo. É o medo de errar, é o medo de decepcionar, o medo de ser visto como fraco, o medo de ficar para trás, o medo de não valer o bastante e não entregar muito. Então a cabeça inventa uma coisa lógica mais dura. Se eu não me adaptar, eu relaxo. Se eu não me cobrar, eu viro uma pessoa mediana. Se eu não for cruel comigo, eu perco o controle. Só que isso costuma ter um preço muito alto. No estudo de Long, em 2010, quando participantes imaginavam situações de fracasso, erro, o revés pessoal e eram instruídos a responder com autocrítica, apareciam áreas ligadas a processamento de erro, inibição de controle, como regiões laterais do córtex pré-frontal e o córtex cingulado anterior, dorsal. E quando eram instruídos a responder com auto-reasseguramento, isto é, falar consigo de um jeito mais firme e cuidadoso, sem se destruir, o padrão mudava. Para você entender melhor, criticar-se não é só pensar sério. Criticar-se ativa um modo mental bem mais próximo de vigiar, travar e punir o erro. E isso muda a pergunta. Talvez você não esteja se cobrando tanto porque ama crescer. Talvez esteja se cobrando tanto porque lá no fundo mesmo, sente que só merece respeito, descanso ou valor se estiver performando bem. E quando o valor vira prêmio por desempenho, nunca parece suficiente, porque suficiente
deixa de ser um estado e vira uma corrida. E agora eu vou usar uma expressão estranha, eu vou deixar simples para você. É o erro relacionado à negatividade, em inglês, tá? É um nome feio para um sinal do cérebro que aparece logo depois que a pessoa comete um erro em certas tarefas de laboratório, tá? Então vamos entender agora. É como se fosse um marcador de opa, eu errei no sistema nervoso. E não é uma consciência moral, não é culpa, não é caráter, é uma pista de como o cérebro reage ao erro. E por que isso importa? Porque algumas pessoas parecem ter esse sistema mais sensível. No estudo de Meyer e Wisselman, em 2020, jovens que relatavam mais perfeccionismo, especialmente preocupação com erro e padrões pessoais altos demais, mostraram então esse aumento desse marcador de monitoramento desse erro. Tudo também encontrou ligação entre estilos parentais mais controladores e esse mesmo tipo de reatividade. Então entenda, existe evidência de que algumas pessoas ficam mais treinadas para reagir forte ao erro, como se a cabeça não deixasse passar nada em branco. Isso ajuda a entender aquela sensação que muita gente conhece bem. Você faz nove coisas certas, uma sai torta e a sua mensagem gruda justamente no que saiu realmente torto. Então ela não vai celebrar o conjunto, ela acende no defeito. É como se o cérebro dissesse como se o cérebro dissesse perigo detectado, volta aqui, analisa isso aqui, corrige, não relaxa. O problema é que quando esse sistema fica exagerado, ele não trabalha mais só a favor do aprendizado. Ele começa a transformar falha comum em uma ameaça. E quando o erro vira ameaça, descansar parece irresponsável. Parar parece fraqueza e sentir orgulho parece algo prematuro. E outra coisa também, perfeccionismo não é só gostar de fazer isso bem feito. Tem uma mentira muito bonita sobre perfeccionismo. A mentira é exatamente essa. Perfeccionismo é só alguém caprichoso, alguém que faz algo com cuidado, alguém que exige porque tem um padrão muito alto. Mas o perfeccionismo que machuca é outra coisa. Ele não diz só que quer fazer algo muito bem. Ele diz que se não for muito bem, eu falhei. Se eu falhar, isso fala sobre quem eu sou. Se eu não for excepcional, eu me sinto menor. Se eu parar, eu fico para trás. E se eu relaxar, eu vou desmoronar. No estudo de Meyer e Wisselman, o aumento do ERN apareceu tanto em pessoas com alta preocupação com erros quanto em pessoas com padrões pessoais muito altos. Isso é importante porque mostra que, em alguns casos, a mente não separa ter meta de viver vigiando a falha. Para você entender, então, que a cabeça perfeccionista não quer só acertar, ela quer não errar. Essas duas coisas parecem parecidas, mas não são iguais. Porque quem quer acertar pode aprender com o processo. Quem está obcecado em não errar vive muito tenso. Então, quem quer crescer consegue reconhecer o avanço e quem precisa não falhar move a linha de chegada toda hora. É por isso que muita gente competente se sente insuficiente o tempo todo, porque o problema não está só no tamanho da meta, está no significado do erro. Se errar significa eu sou menos, qualquer deslize dói. Se errar significa que eu sou uma pessoa menor, qualquer deslize dói grande demais. Aí o cérebro começa a usar cobrança como se fosse uma armadura. E agora, aqui vem a parte muito dolorosa sobre esse assunto. Muita gente acredita de verdade que a autocrítica está ajudando. Ele pensa, se eu pegar pesado comigo, eu melhoro. Se eu me tratar com dureza, eu cresço. Se eu aliviar, eu me acomodo. Só que a pesquisa não desenha esse quadro de forma tão bonita. No trabalho de Long, a autocrítica apareceu mais ligada à rede de processamento de erro e de inibição. Então, esse auto-reasseguramento se associou a regiões ligadas ao cuidado, à empatia, à regulação mais saudável. Em 2020 e 2021, trabalhos de Kim reforçaram essa direção ao mostrar que o auto-reasseguramento pode reduzir marcadores neurais e subjetivos de ameaça, de dor diante de eventos negativos. Então entenda, falar consigo com firmeza a respeito tende a machucar menos do que se atacar o tempo todo.
isso não significa virar uma pessoa mole ou uma pessoa irresponsável. Isso é muito importante porque se cobrar demais costuma confundir duas coisas. Isso é muito importante porque gente que se cobra demais costuma confundir duas coisas: responsabilidade e violência interna. Responsabilidade diz que isso não saiu muito bem e o que eu posso ajudar. E violência interna diz você é um fracasso, vê se aprende a ser gente. Responsabilidade olha para o comportamento. Violência interna bate na identidade. Identidade demora muito mais para sarar do que um erro pontual. Então, quando você se critica sem parar, talvez não esteja se empurrando para frente. Talvez esteja só criando um ambiente interno tão hostil de qualquer tarefa para vir com medo, tensão e um cansaço extra. E corpo cansado de se defender de si mesmo rende pior, aprende pior e vive pior. Isso é uma inferência prática, bem alinhada com os estudos de autocrítica, erro e ruminação. Então agora é um dos truques mais cruéis da mente que se... Então agora eu vou te passar... Então eu vou falar agora de uns truques mais cruéis da mente que se... Então agora eu vou falar dos truques mais cruéis da mente que se cobra demais. Ela promete alívio no futuro. Então quando você termina isso, eu descanso. Quando eu conseguir aquilo, eu me valorizo. Quando chegar naquele nível, eu sossego. Quando eu provar o meu valor, eu paro de me cobrar. Só que quando você chega, a linha anda. Você entrega, você já pensa no próximo nível. E olha que você acabou de entregar. Você recebe um elogio, mas ele dura muito pouco. Você alcança a meta, mas sua cabeça diz que ainda faltou alguma coisa. Isso acontece porque a mente que baseia valor em desempenho raramente consegue transformar a conquista em segurança. A conquista vira só um pequeno remendo. Não é uma mudança profunda na forma de se enxergar. Como o sistema segue hipersensível o erro e a falta, ou como o sistema segue hipersensível ao erro e à falta, ele volta a procurar o próximo defeito, a próxima dívida, o próximo pedaço, a melhora. É uma leitura coerente com o que vemos na combinação entre monitoramento excessivo de erro, autocrítica e ruminação. Em linguagem muito simples, como encher um balde furado. Você joga esforço, joga resultado, você joga prova, você joga conquista. Mas como o fundo está furado, a sensação suficiente não fica, ela escorre. E a pessoa chega num ponto muito triste. Ela realiza coisas reais, mas quase nunca consegue senti-las por inteiro. Não porque as coisas não tenham valor, mas porque o cérebro ficou treinado a detectar falta. Não, mas porque o cérebro ficou treinado a detectar falta mais rápido do que reconhecer suficiente. Vamos progredir, vamos avançar para você entender melhor. E agora entra uma peça importante da neurociência do self, ou seja, do eu. Por exemplo, o estudo de Kelly em 2002 e de Argenbaugh em 2007 deram a mostrar que o cérebro tem regiões específicas no córtex pré-frontal medial, muito envolvidas em processar informação autorreferente. Para você entender então que coisas que parecem falar sobre você, esse sistema é útil. Ele ajuda a construir identidade, memória de si e um sentido pessoal, mas ele também pode tornar a avaliação e desempenho emocionalmente perigosos quando tudo vira questão de valor pessoal. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que para algumas pessoas um erro não é apenas um erro, é um comentário sobre o eu. Então a tarefa não saiu como queria, então você vai dizer que eu não presto. É o seu cérebro dizendo isso, tá? A apresentação ficou abaixo da meta, então o seu cérebro diz que eu sou pequeno. Outra pessoa foi melhor, então o seu cérebro, sua mente vai dizer que eu fiquei para trás. Você não está apenas avaliando resultados, você está misturando resultado com identidade. Identidade entra no meio, tudo vai pesar mais para você, porque agora não está em jogo só a tarefa, está um jogo de quem você acha que é. Então, é por isso que gente que se cobra demais costuma sofrer mais do que a situação realmente merecia vista de fora. De fora foi só um erro, mas por dentro foi uma ameaça ao próprio eu. E o cérebro autorreferente vai grudar bem mais do que parece falar do que eu, no que parece falar do eu, do que não parece só um detalhe neutro. Então, agora vem outro pedaço da armadilha, que é a ruminação.
porque a ruminação é um nome chique para uma coisa simples e exaustiva. Ficar voltando para o mesmo assunto sem realmente sair do lugar. Você lembra do erro, você lembra de novo, depois monta uma conversa imaginária, depois você se compara, depois você pensa no que devia ter feito, depois você antecipa o que os outros acharam, depois se pune mais um pouco. Então eu vou falar do estudo sobre isso, tá? Sobre a ruminação. Hamilton, em 2011, mostrou que a maior dominância da chamada Default Mode Network, uma rede muito ligada a pensamento voltado para si mesmo, se associava a mais ruminação mal adaptativa e menos ruminação reflexiva, que seria a parte mais organizada do pensar. Em português claro, quando a mente entra naquele modo de girar em torno de si mesmo, o sofrimento costuma se alongar. Isso é decisivo para entender porque você nunca se acha suficiente. Porque não basta o cérebro reagir forte ao erro, ele ainda volta para o erro muitas vezes. Cada volta deixa a marca mais funda. É como você cair e depois continuar se machucando no mesmo lugar, de propósito, toda vez que lembra. A tarefa já acabou, mas sua cabeça continua apresentando aquele episódio como se ainda estivesse acontecendo. A conversa já passou, mas por dentro ela ainda está sendo rejogada. O erro já foi, mas a autocrítica mantém o erro vivo. Então, em muitos casos, o sofrimento não se mantém só pela falha, se mantém pela repetição mental da falha. E aí, você entendendo a ruminação, você tem que entender um pouco mais sobre essa comparação. Então, vamos falar realmente dessa parte bem humana. Você olha para alguém e pensa que essa pessoa faz mais, essa pessoa parece mais segura, essa pessoa já chegou exatamente onde eu não cheguei, essa pessoa tem mais disciplina, essa pessoa é melhor do que eu. A comparação parece inocente, mas para a mente, a autocrítica ela é uma gasolina, porque ela raramente usa a comparação para aprender, ela usa a comparação para se diminuir. Aí o cérebro pega um fato simples, o outro está em um outro patamar e transforma em sentença que eu estou muito atrasado, eu sou menor, eu sou insignificante, eu não basto. Isso conversa diretamente com a lógica autorreferente do cérebro. Ele puxa a informação para o self. Em vez de essa pessoa tem um caminho diferente, a leitura vira o que a existência dessa pessoa diz sobre mim. E aqui tem um detalhe cruel. Você quase sempre se compara do jeito mais injusto possível. Você pega a sua bagunça interna e compara com a vitrine externa do outro. Você compara o seu bastidor com o palco de alguém. Compara seu cansaço com a imagem ditada, produtiva de outra pessoa. Vai comparar o seu medo com o resultado pronto de outra pessoa. Claro que você vai se sentir insuficiente assim. Não porque realmente você seja menor, mas porque a régua foi montada para te derrotar. Então cuidado quando você mantém a sua régua lá em cima, altíssima, que você não pode alcançar. Por isso que quando você for montar metas que você quer alcançar, são metas que você consiga alcançar em um curto pedaço de tempo e sem ser necessário destruir a sua saúde física também. Pois bem, vamos para uma parte delicada, mais importante, que nem toda autocrítica nasce do nada. Muita coisa realmente é aprendida. O estudo de Mayer e Wiseman, jovens com relatos de estilos parentais mais controladores mostraram maior IRN. Então, estamos falando agora de pais controladores. E o perfeccionismo também se associou a esse mesmo marcador de monitoramento de erro. Então, esse estudo não prova destino, nem diz que pai e mãe causam tudo isso sozinho, mas ele sugere uma ponte relevante entre ambientes mais controladores, perfeccionismo e reativa maior ao erro. Então entenda, se você cresceu em ambientes que errar parecia muito perigoso, se elogio vinha mais quando você acertava do que quando simplesmente existia, se valor parecia depender muito de desempenho, comportamento impecável ou controle, faz sentido que na sua cabeça você tenha aprendido uma coisa realmente dura. Que para ser amado você precisa acertar. Para ser respeitado você precisa render. Para não decepcionar, você não pode falhar. Para você merecer, você precisa entregar. Talvez ninguém tenha falado isso com essas palavras. Mas o cérebro aprende sobre clima, aprende repetição, aprende tensão. E o que ele aprende cedo pode virar uma
uma regra automática depois. Aí você cresce, sai daquele ambiente, mas leva a voz junto. Não porque você gosta dessa voz, mas porque ela virou parte do jeito de funcionar. E também uma das marcas mais tristes dessa mente hiper exigente é esta: descanso não vem com paz. Descansar vai vir com culpa. Você para, mas você não relaxa. Descansa, mas sente que devia estar fazendo algo mais. Você assiste algo, mas por dentro você pensa numa lista de tarefas. Você dormiu, mas acorda com a sensação de atraso. Você tenta curtir, mas uma parte da cabeça sussurra que isso é perda de tempo. Isso acontece porque o sistema que se acostumou a vigiar o erro e falta interpreta a pausa como um risco. E o seu valor parece depender de continuar produzindo, qualquer freio vai parecer uma ameaça. Essa é uma inferência muito coerente com o conjunto de evidências sobre autocrítica, sobre o perfeccionismo e o monitoramento exagerado de erro. Então entenda agora: se trabalhar vira prova de valor, parar parece perder valor. Isso é uma prisão, porque o corpo humano precisa de descanso, precisa errar, precisa de uma recalibração, precisa do tédio e também de recuperação para funcionar bem. Mas a mente autocrítica trata essas coisas como um luxo suspeito. E aí a pessoa vai ficando eficiente por fora e exausta por dentro. Vai entregando, mas sem sentir que chegou. Vai produzindo, mas sem realmente pousar. Vai vivendo, mas com o coração sempre correndo atrás de uma aprovação que nunca se instala. Então entenda outra parte também. Já que você entendeu que você pode estar vendo que descansar pode ser algo, já que você viu que descansar para você que é exigente demais, está sempre exigindo, você fica sempre nesse modo de alerta. Vamos para um outro clássico, tá? Outro traço clássico. Alguém elogia você e na hora bate bem, beleza, mas dura pouco. Pouco depois sua mente já vai estar relativando isso. E será que essa pessoa me elogiou por educação ou eu nem sou tudo isso? Mas então a mente pode falar que, mas eu ainda devia ter feito. Sua mente também pode falar que sua mente também pode soar que você devia ter feito melhor para receber um elogio mais forte. E se as pessoas soubessem a verdade, elas não elogiavam, porque isso pega uma crítica pequena ou um erro e isso entra fundo isso entra forte, pica e volta. Então você não pode pegar uma crítica pequena ou um erro e tentar analisar demais. Isso faz sentido, por exemplo, dentro do quadro que a gente já montou, tá? Um cérebro mais treinado para procurar falha do que para consolidar segurança vai registrar ameaça com mais força do que o acolhimento. Então a ruminação também ajuda a explicar isso, porque eventos negativos tendem a receber muito mais tempo de tela mental quanto a cabeça está presa no auto-julgamento. Na prática, parece que elogio toca na superfície e o erro toca no osso. Por isso, tanta gente competente se sente uma fraude. Não porque vive sem reconhecimento, mas porque o reconhecimento não consegue competir, com a máquina interna de invalidação. A cabeça pega um elogio e diz que não se empolga com isso, tá? Ela pega um erro e diz, tá vendo quem você realmente é? E quando você repete por anos, a pessoa começa a acreditar que modéstia é se diminuir e que maturidade é nunca se satisfazer. Mas não é. Às vezes é só uma ferida bem treinada. Mas eu falei tanto e não dei a solução ainda para você. Como você vai parar de exigir demais de você, tá? Vou mostrar para você o que ajuda de verdade não é virar uma pessoa de boa, é trocar o chicote por regulação. Porque vai entrar agora a parte que mais importa desse vídeo, né? Você quer a solução, é verdade, né? Se sua cabeça, por exemplo, funciona como um fiscal cruel, a saída não é virar uma pessoa desligada da vida. A saída também não é convencer de que está tudo ótimo, está tudo bem, quando realmente não está. A saída mais inteligente é aprender outro jeito de corrigir sem se destruir. Por exemplo, o estudo de Long e Kim apontam essa direção, que é o auto-reasseguramento e formas mais compassivas de dirigir a si mesmo parecem reduzir o tom de ameaça em comparação com essa autocrítica pura. Isso não é passar pano, regular melhor o sistema para conseguir
aprender sem se atacar tanto. Aqui compaixão não quer dizer passar a mão na cabeça de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quer dizer algo muito mais forte, tá? Quer dizer que isso doeu, isso não saiu como eu queria, e tem ajuste que eu tenho que fazer, mas eu preciso virar meu próprio... Mas eu não vou precisar virar meu próprio inimigo, para consertar isso. Você percebe essa diferença? Não é moleza, é firmeza sem crueldade. A mente autocrítica acredita que só existe um jeito de crescer, que é humilhação interna. Já a ciência sugere outra coisa. Você pode corrigir rota com menos ameaça e muito mais clareza. Então, uma coisa simples ajuda muito aqui. Nomear o que realmente está acontecendo. Por exemplo, você pode falar que eu errei é uma coisa, eu sou um fracassado é outra, eu estou com vergonha é uma coisa, isso prova que eu não presto é outra, eu fico com medo de parecer incompetente é uma coisa, logo eu sou incompetente é outra. Quando você nomeia medo, vergonha, comparação, culpa e cansaço, a experiência fica mais organizada. Embora o estudo clássico de rotular emoção não seja exatamente sobre o perfeccionismo, ela mostra algo útil aqui, tá? Colocar emoção em palavras tende a ajudar a regular melhor a resposta emocional. Então isso conversa muito bem com o problema de autocrítica, porque gente hiperexigente muitas vezes mistura emoção com a sua identidade. Então antes de sair aí se xingando, por dentro você vai se perguntar: o que está doendo exatamente? É medo de ser visto como uma pessoa incapaz? É uma vergonha? É uma frustração? É um cansaço? É inveja? É uma sensação de atraso? E quanto mais claro você nomeia, menor é o poder dessa massa escura sobre você. Outra coisa que também você vai aplicar para você parar de ser autoexigente é separar erro de identidade. Esse passo muda muito a vida. Erro é uma coisa que aconteceu, identidade é quem você acha que é. Misturar duas coisas é um desastre. Pode ter falhado numa tarefa sem ser uma falha ambulante. Pode ter dito algo ruim sem ser uma pessoa sem valor. Pode ter rendido menos hoje sem isso significar que você não vai dar em nada. Porque a mente hipercrítica adora colar as duas coisas, porque isso aumenta o impacto e na lógica dela, impacto maior parece motivação maior, só que geralmente produz o contrário, uma trava, uma exaustão, envergonha e prolonga o ciclo de ruminação. Então isso é uma inferência bastante alinhada com a literatura de autocrítica e de ruminação. Então uma frase simples que pode te ajudar é: isso fala de um comportamento, não do meu valor inteiro. No começo isso pode parecer fraco, mas depois isso pode virar algo libertador. Outras duas coisas que você também vai fazer é utilizar como ferramenta. Você vai falar consigo como falaria com alguém que você ama, tá? Isso parece clichê, mas isso também funciona, tá? Outra parte da ferramenta também é entender que o seu descanso não é prêmio por perfeição, tá? É algo biológico, algo que você precisa, sua saúde precisa, tá bom? Então, no final das contas, você se cobra tanto e nunca se acha suficiente, porque talvez a sua cabeça tenha aprendido uma conta muito injusta. Valor é igual a desempenho, amor é igual a um acerto, descanso é igual ao risco, erro é igual a ameaça e autocrítica é igual a proteção. Só que essa conta vai te machucar demais, porque transforma vida em uma prova, transforma falha em sentença, transforma meta em uma dívida e transforma crescimento em perseguição. A neurociência não diz que você é preguiçoso, fraco ou uma pessoa quebrada. Ela sugere algo mais útil. Em algumas pessoas, o sistema de monitoramento de erro, autocrítica e ruminação fica muito ativo. Isso ajuda a manter uma relação dura demais consigo. E ao mesmo tempo, estudos de auto-reasseguramento mostram que existe outro caminho possível, menos baseado em ameaça e mais em regulação. Então, talvez a pergunta não seja só por que eu me cobro tanto, talvez a pergunta verdadeira seja: que medo eu estou tentando controlar quando eu me trato desse jeito? Porque muitas vezes a cobrança é só uma ambição
E muitas vezes a cobrança não é só ambição, é um medo vestido de disciplina. Quando você entende isso, uma chave vira. Você percebe que não precisa escolher entre duas coisas ruins, ou se odiar para produzir, ou desistir de crescer. Existe uma terceira via aqui: crescer sem se esmagar, melhorar sem se humilhar, errar sem se abandonar, descansar sem se sentir culpado por existir. Talvez você não se ache nunca suficiente porque aprendeu a olhar para si mesmo como um projeto. Mas ser humano não é ser um projeto. Também é ser alguém que merece ser cuidado enquanto ainda está no caminho.